Para você que sempre sonhou em ter a sua casa própria, não deixe de passar na Madeireira Saquete, em Capivari de Baixo. 30 anos de tradição. Você encontra as melhores condições de pagamento e material de alta qualidade. Especializada na fabricação de casas pré-fabricadas, trabalha com todos os tipos de madeiras: eucalipto, pinos e madeira do norte. Faça um orçamento sem compromisso e venha nos conhecer. Madeireira Saquete, centro de Capivari de Baixo. Os melhores preços e atendimento você encontra no Mercado Vitória, em Capivari de Baixo. Junho é mês dos namorados. Aproveite nossas ofertas. Coxa com sobrecoxa, capa, colchão mole, estique de frango, super promoção em nosso açougue e laticínios. E anexo ao mercado, o melhor em roupas masculina, feminina e infantil você encontra na Vitória Modas. Moda outono e inverno com preços especiais. Mercado Vitória e Vitória Modas. Loteamento Camila, em Capivari de Baixo. Pavimentadora e construtora Falquete. Locação de equipamentos, pedras gritadas e usinas de artefatos. Na Rua Marechal Deodoro, em Tubarão. Fone 3626-3278. Todos os dias você acompanha no Sul TV Esporte as informações dos jogos do SESI, incentivando a prática esportiva entre os trabalhadores da indústria da nossa região. Valores do esporte. SESI, melhora o resultado de pessoas e empresas. O objetivo é, claro, acertar alguma coisa. E o alvo do atirador é o prato. Mas ele nem sempre foi assim. Os primeiros alvos utilizados em provas da antiguidade eram filhotes vivos. Mas não se desespere, isso só aconteceu até o século XIX. E hoje em dia, os alvos são artificiais. Cansados de matar os bichinhos, os organizadores da prova transformaram o alvo no que ele é hoje em dia, um objeto de 11 centímetros de diâmetro, feito de argila com calcário e alcatrão, uma espécie de matéria orgânica derivada do carvão. Os pratos são lançados da trincheira, uma estrutura de concreto, em frente à linha de fogo. Se o alvo só pode ser lançado assim que o atirador pedir, o atleta precisa ser rápido e certeiro para quebrar o prato ainda no ar. Quanto maior o número de pratos destruídos, maior o número de pontos alcançados pela equipe de atiradores. Minuto do Tiro. Apoio cultural. Flexograph. Pensou em carimbos? Flexograph. Distribuidora de carimbos da marca Nikon. Atendimento em telemarketing. Telefone 3622-0029. Flexograph. Gerando empregos e arrecadando impostos para o nosso país. Muito bem, esse é o Minuto do Tiro que você acompanha toda segunda, quarta e sexta-feira. E a equipe de tiro ao aparato de Tubarão se preparando para mais uma etapa do Catarinense, dia 20 em Blumenau, né, Matheus? E a gente está aguardando essa liderança, né? Que é tão esperada durante anos. Né? A equipe está sempre batendo na trave, né? Esperada por eles também, pessoal. Claro. Não começou um pouco atrás, a equipe de Criciúma teve um começo de temporada sensacional, aí, muito bom. A equipe do Tubarão não conseguiu acompanhar o ritmo, mas tem muitas etapas aí, de repente a sorte vira e começa a partir dessa etapa agora de Blumenau, o jogo virar e o Tubarão começar a buscar a primeira colocação. E agora vamos falar sobre o futebol profissional aqui de Santa Catarina. De volta aos treinos, os jogadores do Hercílio Luz terão uma semana de muito trabalho pela frente. O técnico Griso deve dar ênfase a alguns pontos em que houve falha no último jogo, mas a maior expectativa é quanto à estreia do experiente Jairo Santos. Se vai ser necessário mais que força e vontade para conquistar o acesso, então os jogadores do Hercílio Luz trilham pelo caminho certo, pelo menos neste começo de campeonato. Os aparelhos da sala de musculação eram revezados pelos colegas antes de caírem no gramado do estádio na tarde desta terça-feira, quando o time voltou aos trabalhos.
Animados por largar a disputa na frente, preparam-se para a primeira apresentação oficial da divisão especial em casa. Mas antes disso, Griso já deixou claro que terá que consertar algumas falhas observadas na partida de estreia, domingo passado. Teve a desatenção ali atrás, nos primeiros minutos, né? E tivemos alguns jogadores no começo e no primeiro tempo que não entraram na partida, demoraram para entrar no jogo. Cada minuto no estádio Aníbal Costa é valioso e todos estão concentrados para as dificuldades que vêm por aí. Nem que para isso seja necessário enfrentar o frio e a chuva durante a semana. Na partida de estreia, o treinador Griso não pôde contar com Jairo Santos, que sofreu uma contratura muscular na sexta-feira depois do treino. A expectativa é que o jogador esteja completamente recuperado para este domingo. Devemos ter a volta do Jairo, né? Jairo Santos que não foi uma perda muito sentida lá, né? Porque pela sua liderança, experiência, o time vinha treinando 40 dias com ele, né? E no último dia de treinamento perdemos ele. Deu uma turbulência ali atrás, mas com certeza aí vai dar a resposta no jogo contra a Concórdia. E o técnico Griso e o Ercílio tiveram muito azar nesse jogo contra o Joaçaba desse fim de semana, porque justamente na sexta-feira a dupla de zaga se machucou no treinamento. O Eliandro também ficou ausente desse jogo, assim como o Jairo Santos, que você pode acompanhar aí na matéria do Marco Antônio com as imagens do Rony. E o Ercílio Luiz agora tem a semana toda para trabalhar, a questão das contusões também, e tem que ter todo cuidado com o Jairo Santos, Matheus, porque é jogador, experiente, tem que ter um tratamento especial para não perder o Jairo para mais jogos para frente também. Sem dúvida, merece tratamento especial, é um jogador que tem uma condição física diferente, apesar de ser uma condição física privilegiada, né? Mas já é um jogador aí já de idade avançada na prática do futebol, já tem quase 40 anos, então é preciso tomar um cuidado especial. E que houve falha no sistema defensivo, é claro, né? Porque para ter levado 3 gols no mesmo jogo, o próprio Griso falou aí da desatenção, 3 gols no primeiro tempo, aliás, né? Ainda que haja contestação por conta de arbitragem e tudo mais, que houve falha é evidente, mas claro que isso atrapalha muito, não só a ausência do Jairo Santos, como o fato dela ter vindo na última hora, o time não ter treinado sem o jogador, que claro que é o grande orientador ali de trás, que orienta o posicionamento de todo mundo. Claro que isso faz falta, se o Jairo Santos pudesse recuperar ao longo dessa semana aí, vai ser um grande reforço para esse Luiz, sem nenhuma dúvida. E nesse início de temporada, para as equipes da divisão especial, né, para as equipes que vão disputar a segunda divisão, a condição física é mais importante até que a própria parte técnica, até para o rendimento do atleta dentro das partidas. E aí, papel importante esse cronograma, tem toda a semana para trabalhar, campo pesado, porque a questão de condição climática que pode influenciar, tudo isso tem que ser levado em conta. Esse Luz começou a preparação com uma antecedência razoável, aí, o grupo começou a treinar aí um pouco mais de um mês antes do começo do campeonato. Deram uma ênfase forte ao preparo físico. Esse preparo físico nesse começo do campeonato talvez esteja superior ao de alguns adversários. Vai chegar uma hora do campeonato que o preparo físico tende a se nivelar, porque as equipes que começaram mal o campeonato, ao longo das partidas, aí, das rodadas, vão ganhando esse condicionamento. O Ercílio Luz, se começou já se destacando nesse setor, nesse quesito, tende a nessas primeiras rodadas ter vantagem sobre os adversários. Mas já temos que destacar isso na primeira partida, porque ele estava perdendo, conseguiu reverter a situação. O preparo físico foi fundamental para acontecer isso. Teve mais pernas que o Joaçaba. O resultado é uma prova disso. O Ercílio Luz investiu nisso, né? Contratou a Edilson Fauti aí, que está tendo um trabalho muito elogiado tem uma carreira toda para constar no seu currículo aí, como para dar credibilidade ao trabalho dele. Fez um trabalho bastante intenso ao longo dessa pré-temporada, poucas contusões, com questão muscular aí, que acontece, claro, eventualmente, mas são poucos os casos. E se o Ercílio Luz conseguir tirar proveito desse bom preparo físico, especialmente nessas primeiras rodadas, que é quando isso vai fazer mais diferença, pode largar uma boa vantagem aí para ter condição de disputar o título do turno quando vierem os confrontos diretos com adversários que também devem brigar pelo título. É isso aí, torcedor colorado. A gente vai fazendo a convocação aqui durante toda a semana. Domingo, 18h30 no estádio Aníbal Costa, a estreia da equipe jogando aqui na cidade de Tubarão, Ercílio Luz e Concórdia. Todo torcedor do Ercílio Luz e torcedor que acompanha o futebol aqui da cidade de Tubarão, futebol profissional também, está convocado para o jogo deste domingo às 6h30 da tarde. Vamos ao intervalo, você confere a seguir.
história da tubaronense Arielle, que vem brilhando no futebol norte-americano.